Aos olhos da nossa fé, o sofrimento é filho do amor de Deus ao homem, mas é o castigo do pecado, tanto expia quanto purifica. No fundo, sem o sofrimento, haveria muito poucas almas que rompessem plenamente com o pecado. Não haveria, certamente, nenhuma que se santificasse completamente. Nesse vídeo quero comentar um pouquinho sobre este livro chamado A Mulher Cristã e o Sofrimento, da editora Caritatem, qual foi publicado através do Clube de Leitura Mulher Cristã e que está disponível na livraria, com o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E esse livro, que foi publicado por um padre, trata da realidade do sofrimento, principalmente o sofrimento da mulher cristã. O sofrimento faz parte da vida humana, todo mundo sofre de alguma forma, mas o sofrimento faz parte principalmente da vida de nós cristãos, porque o sofrimento marcou a vida de Cristo e nós devemos seguir os mesmos passos que seguiu nosso Senhor. Então nós não podemos querer uma vida sem sofrimentos, uma vida despojada de toda e qualquer aflição e sofrimento. Não, a nossa vida ela tem que ser um espelho da vida de Cristo. Nós devemos seguir os mesmos passos que seguiu o nosso Salvador. Por isso, nós devemos também sofrer nessa vida. Isso, nosso Senhor disse que aconteceria com aqueles que decidissem segui-lo. E por que a vida da mulher está tão marcada pelo sofrimento? Principalmente da mulher cristã que aceita a sua vocação de ser mãe, de ser esposa, de ter uma vida consagrada. Bom, no livro de Gênesis, nas Escrituras, fala sobre os efeitos do pecado original. Então nós precisamos compreender que o sofrimento não é uma criação de Deus, mas é o fruto da liberdade do homem. Quando o homem decidiu pecar, decidiu comer do fruto proibido, ocorreu o pecado, com todas as suas consequências. E em Gênesis fica muito claro que o sofrimento da mulher ele tem uma dupla dimensão. Lá diz que a mulher agora vai gerar seus filhos em dores. É a dor do parto, a grande dor do parto, e também ela será submissa ao homem. Assim nós vemos que a grande consolação da mulher é também o seu grande sofrimento, o seu grande tormento, que é a parir, gerar filhos e educá-los. E é um sofrimento que não está presente apenas no momento de gerar, de parir, mas durante toda a vida da mulher, que vai educar os seus filhos para o céu. E nós vemos evidente isso na história de Santa Mônica, que sofreu muito para que ocorresse a conversão de seu filho Santo Agostinho e a sua santificação. A vocação da maternidade está repleta de sofrimento, mas nós mulheres devemos aceitar esse sofrimento, porque é uma grande dádiva de Deus para a nossa santificação. É uma oportunidade que Deus nos dá de nos configurarmos mais perfeitamente à cruz de Cristo, aos sofrimentos de Cristo. E também uma outra dimensão desse sofrimento da mulher, que proveio com o pecado original, é a sujeição ao homem. Isso não significa que a mulher vai ser uma propriedade do homem ou que a mulher vai ser um objeto de uso do homem. Não. É claro que há uma tendência a isso pelo pecado original, mas quando se fala em submissão, significa que ambos, homem e mulher, têm a mesma dignidade, mas eles têm funções e missões diferentes. Não que a mulher não tenha autoridade no lar, mas a autoridade dela está subordinada à autoridade do homem. O homem é o chefe da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Logo, a mulher, ela tem uma missão muito importante, mas ela não tem a autoridade maior, ela tem uma submissão. Isso significa que a missão da mulher também é muito importante. Ela é fundamental, porque ela é como se fosse a base para o homem poder exercer a sua missão. Sem a missão da mulher, não há a perfeita missão do homem. Em outras palavras, é como se o homem fosse o capitão do lar e a mulher fosse o seu tenente. Logo, a mulher tem uma missão, ela ajuda o seu marido, mas ela está sujeita ao seu marido, ela deve obedecê-lo. Isso é a submissão também feminina. E esse livro, A Mulher Cristã e o Sofrimento, deixa muito claro essa realidade do sofrimento, que é uma fonte de luzes. O sofrimento é uma fonte de luzes, de benefícios, de frutos de santidade. Isso é algo que nós devemos compreender. E todos nós que já sofremos um pouco na vida, que passamos por momentos difíceis,
Sabemos muito bem disso. No momento em que nós estamos sofrendo, tudo parece escuro, nublado, triste, horrível, e nós só queremos sair dessa situação. Mas depois nós vemos o grande benefício, os grandes e belos frutos que esse sofrimento trouxe, e que foram essenciais para que nós nos constituíssemos como aquilo que somos agora, para que nós também fôssemos pessoas mais santas, mais humildes. E é interessante que a intensidade do sofrimento ela é como se fosse proporcional à revelação que esse sofrimento traz em relação à nossa vida espiritual, ao nosso estado espiritual. Quanto mais nós sofremos, mais fica claro aquilo que somos. As nossas tendências, as nossas paixões que até então eram secretas, que nós não conhecíamos. Aí também está um grande resultado que o sofrimento traz. O sofrimento purifica a nossa alma e amortece as nossas paixões. O sofrimento desenvolve em nós a caridade, a benevolência com o próximo, a humildade diante de Deus, a certa empatia de se colocar no lugar do outro. Então, essa caridade para com Deus e para com o próximo. Mas o sofrimento é uma graça que requer a nossa colaboração. O sofrimento só se tornará graça se nós colaborarmos na medida certa. Com o sofrimento, nós podemos nos tornar melhores, mas também podemos nos tornar piores. Então, vai de cada um saber como lidar com esse sofrimento, de como recebê-lo, de como tratá-lo. Há 3 atitudes possíveis diante do sofrimento. Nós podemos maldizer o sofrimento, rejeitar o sofrimento, ou então buscar o sofrimento. Nós vemos na história dos santos que a vida deles foi marcada por sofrimento. E muitos deles não apenas aceitavam o sofrimento, mas buscavam através de práticas que fazem parte da vida cristã, como a mortificação, a penitência e, como na história de alguns santos, severas penitências. Eles castigavam realmente a sua carne para que pudessem se tornar mais santos, para que pudessem se configurar mais aos sofrimentos de Cristo, unir a sua vida mais à vida de Cristo. E nesses momentos de sofrimento, nós devemos buscar a consolação no crucifixo de Cristo e também nos unirmos ao sacrifício de Cristo, Cristo que morreu por nós na cruz. A vida dos santos pode ser resumida como uma configuração, uma participação plena no sacrifício de Cristo. Nós vemos que o sofrimento não é um mal, como diz aqui no livro. Dessas observações, podemos concluir que, a despeito da opinião corrente, o sofrimento não é um mal. Se fosse o mal, Deus o pouparia a seus melhores amigos, aqueles que o amam com mais ardor e o servem com mais fidelidade. Mas, longe de dispensá-los dele, vemos ao contrário, que os sobrecarrega. Se lhes concede alguns privilégios, é em primeiro lugar o de sofrer mais do que os outros. Por que isto? Pois é precisamente para fazer deles santos, para preservá-los do pecado e elevá-los à virtude mais perfeita. Então esse livro deixa muito evidente essa realidade do sofrimento, principalmente em relação à vida da mulher. Quando a mulher aceita a sua vocação, ela também deve aceitar os sofrimentos que virão juntos. Então indico para vocês esse livro, que está disponível aqui na livraria da Caritatem, o link que eu deixo aqui na descrição desse vídeo. E façam parte do clube de leitura A Mulher Cristã. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!